Olá, meus queridos, salve, salve! Uma ótima sexta-feira a todos. Desejo que eu os encontre gozando de paz e tranquilidade. Meus queridos, vamos aqui a mais um vídeo do canal João Feitosa Mensagem Bíblica. Hoje nós iremos tratar de um tema muito importante, de um tema maravilhoso, que é a certeza de que o amor de Deus não tem fim. Vamos aqui dar uma olhadinha, aqui compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Lamentações, no capítulo 3, dos versos 22 a 23. Vejamos então o que o Senhor tem preparado para nós nessa belíssima manhã de sexta-feira. Aqui está chovendo bastante, o clima está ameno, está maravilhoso e essas chuvas são as bênçãos que Deus derrama sobre nós, ok? Vamos lá. Então o que é que diz o texto? O texto diz o seguinte: o amor do Senhor não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos a cada manhã. Como é grande a fidelidade do Senhor. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, foi um texto escrito pelo profeta Jeremias, no livro denominado Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta do Antigo Testamento, naquele período em que Israel foi invadido, pelo Império Babilônico, lá pelos anos 586 a.C. E esse livro, Lamentações de Jeremias, ele retrata, ou ele é uma expressão de lamento, diante da devastação, diante do sofrimento que o povo de Judá enfrentou, com o resultado, obviamente, do juízo divino de Deus sobre o povo de Judá pela sua desobediência. E esse texto foi escrito pelo profeta, podemos dizer, diante de um cenário sombrio, já visto de que a cidade foi dominada, pelo Império Babilônico, e que, olhando assim para as circunstâncias, parece que estava tudo acabado. Parece que não tinha mais uma luzinha no final do túnel. Mas foi justamente dentro desse contexto que Jeremias escreveu esse texto, Ele escreveu esse texto mostrando que há um raio de esperança, criar um momento de consolo, mesmo diante das circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. Então, o povo estava sendo escravizado, a cidade estava sendo destruída, o templo estava sendo profanado. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, o profeta escreveu essa palavra que nós acabamos de ler. E ele diz: o amor do Senhor não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos a cada manhã. E como é grande a fidelidade do Senhor. Portanto, nós observamos o profeta destacando ou ressaltando nesses versículos a verdadeira natureza de Deus. Deus nos ama e seu amor é ilimitado. O seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade, ela é ilimitada, mesmo diante dos momentos difíceis com que nós
venhamos a passar. E essa verdade deve estar implícita aos nossos olhos, explícita aos nossos olhos, de forma com que nós tenhamos essa compreensão. Diante disso, eu quero destacar para vocês 3 ensinos preciosos, 3 verdades preciosas que nós podemos extrair desse maravilhoso texto, na verdade, desses 2 versículos. A primeira verdade que nós podemos observar, extrair desse texto, é o que o profeta inicia o versículo dizendo. O que é que ele diz? Ele diz que o amor de Deus é infinito. O amor de Deus não tem fim. Ou seja, o profeta está afirmando categoricamente que o amor de Deus é um amor sem limite. Ele é um amor incondicional, ou seja, independe daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, ou das circunstâncias com que nós estejamos vivendo. Então, o amor de Deus, meus queridos, é eterno. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor imensurável. Nós não temos como medir esse amor. O fato é que o escritor aqui, o profeta, ele está querendo dizer que o amor de Deus, que Deus nos ama independentemente das circunstâncias, independentemente dos nossos erros, de nossas falhas, dos nossos pecados. E ele estava dizendo para o povo da época, o povo de Judá, de que embora ele estivesse sendo punido por um pecado, pelo erro, mas que Deus continuava a amá-los. Que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus é eterno. E essa verdade, ela transcende porque ela é atemporal. Ela não está limitada. O amor de Deus é um amor eterno. E isso pode ser aplicado nos dias de hoje, para nossas vidas. E aqui vai uma exortação para vocês. Não importa as dificuldades, os problemas que vocês estejam passando. Deus te ama. E o seu amor é infinito. Não importa em que situação de lamaçal, de pecado você esteja vivendo. Qual pecado você está praticando? O fato é que, independentemente disso, o amor de Deus está presente. Você que está se afastando do amor de Deus. E é importante que você tenha essa compreensão de que o amor de Deus está presente, para que você, ao invés de estar dando as costas para Deus, volte-se para Deus, prostre-se diante dele e rogue para que Deus o aceite e que você prostre diante de Deus, buscando o perdão divino por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui o profeta queria dizer para aqueles amados irmãos lá, embora ele estivesse sendo castigado, né, por aquilo que ele havia praticado, mas que Deus estava presente. Da mesma forma, Deus está presente em nossas vidas nos dias de hoje. Porque Deus, ele é único. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e ele será o Deus de futuro. Então, nunca se esqueça de que Deus é infinito, de que o amor de Deus não tem fim. E você precisa ter essa compreensão. E ao ter essa compreensão, você vai perceber que muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você, que embora você talvez não tenha nem percebido, mas o fato é que Deus nos ama.
A segunda verdade que eu quero destacar aqui é que o profeta também destaca de que a bondade de Deus, ela é algo maravilhosa. Por quê? Porque ela se renova a cada dia. Ele diz, ele nos apresenta que a bondade de Deus, a renovação da bondade de Deus é diária. E ele diz no texto, essa bondade é nova a cada manhã. Portanto, cada dia é um novo começo e uma nova oportunidade para que nós possamos experimentar a bondade, para que nós possamos experimentar a misericórdia de Deus. Portanto, o dia de ontem pode ter sido difícil, pode ter sido complicado, mas ao fato de você ter se levantado hoje pela manhã, ter dado aquela respirada maravilhosa, essa é a manifestação da bondade de Deus se renovando a cada dia em nossas vidas. A renovação, da bondade, da misericórdia de Deus, ela nos lembra que independentemente daquilo que nós estejamos fazendo ou praticando ou passando, ela é constante em nossas vidas. E a bondade de Deus, ela nos concede graça suficiente para cada novo dia. A bondade de Deus se renova a cada manhã. A bondade de Deus não fica velha. A cada dia que passa, ela se renova. E dessa mesma forma, a bondade de Deus para conosco pode ser renovada a cada dia de nossas vidas. O importante é que nós nos aproximemos de Deus de forma com que nós possamos sentir dentro de nós essa renovação da bondade de Deus em nossas vidas. O fato é que, ao renovarmos o amor de Deus sendo renovado a cada dia, e nós renovando em nós a cada dia a presença da bondade de Deus, isso nos faz com que nós sejamos gratos. Sejamos gratos a Deus a cada novo dia. E que com essa gratidão também se renova a esperança de que Cristo virá buscar cada um de sua igreja para vivê-lo na sua presença. O fato é que nós precisamos reconhecer as bênçãos diárias de Deus que são derramadas na vida de cada um de nós. Que vivamos com gratidão, que vivamos com esperança, que vivamos com alegria, de forma com que Deus esteja presente em nossas vidas em cada amanhecer, ok? Mas agora nós vamos então destacar mais uma verdade desse texto. E o texto vai dizer que a fidelidade, aliás, diz como é grande a fidelidade do Senhor. Como é grande a fidelidade do Senhor. Portanto, aqui o que o escritor, profeta Jeremias, quer destacar nessa mensagem maravilhosa de conforto, de segurança, de consolo, de esperança, é que a fidelidade de Deus, ela é incomparável. Não há nada que se possa comparar à fidelidade de Deus. Ou seja, o profeta Jeremias falava para aquele povo
de que as promessas que Deus havia feito a eles e as promessas que são feitas a nós, elas se cumprirá. Elas permanecem. Porque as promessas de Deus, elas são constantes. Ela não muda independentemente das circunstâncias, das instabilidades que a vida nos apresenta. A fidelidade de Deus é constante e não há como comparar qualquer outra coisa com a fidelidade de Deus. E quando nós entendemos essas verdades, nós somos encorajados a quê? A confiar em Deus, a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando tudo mais parece incertos. Quando nós estamos diante de incertezas, mas quando nós temos a fidelidade, nós confiamos na fidelidade de Deus, essas incertezas passam a ser coisas menores. Porque Deus prometeu que estaria conosco. E Ele está conosco. O importante é que nós entendamos. A fidelidade de Deus também, ela nos faz lembrar que nós podemos confiar plenamente em Deus. Pois somente Deus é o único que não falha. Todos os outros podem falhar. Pessoas que fazem promessa a nós, muitos já falharam. Você já deve ter visto algumas pessoas em sua vida fazer alguma promessa e falharem. Mas Deus não falha. Deus não falha porque a fidelidade de Deus é incomparável. Nada pode ser comparado à fidelidade de Deus. O fato é que nós vivemos num mundo marcado por instabilidades, por mudanças. Uma coisa é hoje, amanhã já não é. Depois é isso, depois é aquilo. Mas Deus é fiel. Ele não muda. Ele não muda. Diante dessas verdades, nós podemos então sermos desafiados a permanecermos firmes em nossa fé em Deus. Precisamos confiar que Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança e que Ele está conosco em todos os momentos. Por isso foi isso que nós destacamos hoje, né, nessa pequena meditação dessa sexta-feira, o que o profeta Jeremias escreveu lá em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. E nesses versos nos é oferecida uma poderosa mensagem de esperança, conforto, mesmo em meio ao desespero ou ao sofrimento que nós possamos estar vivendo. As verdades que estão contidas nesse versículo, ele transcende o contexto histórico de Jeremias e tem relevância atemporal para todos os crentes. O fato é que nós possamos ser lembrados todos os dias da infinitude do amor de Deus, da renovação diária da sua bondade e da grandeza da sua fidelidade, sabendo que podemos confiar nele em todas as circunstâncias da vida, ok? Um abraço, fique com Deus. Se gostou da meditação, dê um like, se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilhe, para que outras pessoas possam também ouvir um pouco da palavra de Deus. Um abraço, um beijo, Deus é bom o tempo todo.